Meus irmãos, vamos fazer um pouquinho diferente, amém? Às vezes nós levamos um período mais longo do louvor, mas o Espírito Santo está conduzindo para algo muito maior, amém? Gostaria que todos se assentassem. Vou botar um fundinho aqui para a pregação ficar mais harmoniosa, amém? Tem que ter, né? Ó, só estava com o som do ventilador. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu não sei se vocês perceberam, mas tanto o Patrick quanto o Eduardo começou, ele perguntou: quantos estão felizes? Amém? Os dois falaram a mesma coisa e eu fiquei assim, Espírito Santo quer falar alguma coisa aí com a gente. Nós temos um Pai e Ele gosta de nos ver felizes, amém? Esse é o nosso Pai. Agora tem um fundinho, tá legal. Ô Cris, depois você tira o retorno de lá para deixar a sua voz aqui, por favor. Amém? Irmão, às vezes vocês veem eu no celular o tempo todo, eu vou falar para vocês. Eu fico, para quem não sabe, a mesa da igreja a gente mexe no celular. E às vezes vocês veem eu no celular, eu estou mexendo o tempo todo. Eu e o Cristiano, às vezes o Cristiano está ali atrás mexendo no celular. Às vezes o pastor Francisco também. Que a gente fica ligado, ó, estou escutando esse zumidinho, já fico ligado, a minha mente fica 24 horas, irmãos. Que eu quero que tudo seja perfeito para vocês ouvirem bem, amém? A gente está em constante mudança, em constante melhora. O Espírito Santo de Deus, Ele gosta quando a gente dá o melhor para Ele. E quando a gente fala sobre melhor, não é sobre você vir apenas no culto e sacrificar e esse solzão que você poderia estar na praia ou dormindo mais um pouquinho na sua cama. Isso não é o seu melhor. Vocês entendem isso? O melhor que você tem que ter é o seu coração. É você entregar. Eu acho que foi o Patrick que falou sobre quando Abraão ia entregar o filho e ia sacrificar o filho. Aquele era o melhor de Abraão. Em Romanos 8:32, ele diz que aquele que não poupou seu próprio filho, o que Abraão ia fazer e ele não fez, Deus fez. Olha que incrível, ele concluiu o que Abraão ia fazer ali. E aquilo dali é uma tipologia de Cristo, amém? Quantos têm esse entendimento? Meus irmãos, eu estava no domingo passado da festa dos tabernáculos. Pastor Almir iniciou a pregação. E aí o Valmir já tinha me falado que eu estaria agora de manhã com vocês. E eu não sabia, a gente sabe que o Congresso é a Santidade. Esse é o nosso tema. Mas a primeira coisa que Deus falou comigo, falou sobre paternidade. E eu queria entender o que Deus quer falar, paternidade, santidade. E talvez, vou ficar um pouquinho para cá, meus irmãos, por causa da caixa. Talvez não tenha muito a ver, mas tem tudo a ver, paternidade e santidade. E o pastor Almir, ele leu Romanos 8, e a partir dali Deus começou a falar comigo durante a semana. E aí eu conversando com a Suiane no carro, veio outras coisas que Deus começou a falar comigo. E ontem à noite, eu fiquei assim: Deus, quando tiver que o Senhor falar comigo, de fato, fala comigo. E foi ontem à noite, às 11h30 da noite. E é assim que Deus faz com a gente. Ele não... Às vezes você se prepara todo e não é aquele momento que Deus vai fazer. Você se prepara todo, cria uma expectativa maravilhosa, e o momento que Ele faz não é o momento que você acha que é para Ele fazer. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Patrick também falou sobre o Cronos e o Eros. Tudo, o tempo de Deus é totalmente diferente. O Kairos e o Cronos é totalmente diferente. O tempo de Deus é totalmente diferente.
Nós temos entendimento que Deus criou a terra em 6 dias, amém? Será que esses 6 dias são os nossos 6 dias? Porque eu fico pensando, Ele é perfeito, Ele pode criar tudo do nada, Ele pode falar, haja luz e como houve luz. Mas você acha que Deus não se preocupou em fazer cada fio de cabelo seu? Valmir não tem mais, mas fio da barba ali de baixo. Ele se preocupou em cada detalhe. Então será que foi realmente? Até porque a palavra nos diz que um dia para Deus, 1000 anos, é a mesma coisa, Deus é diferente. Então você acha que Deus, Ele se preocupa nos mínimos detalhes. Eu imagino Deus criando cada um de nós. Imagina uma sala assim, cheia de tecnologia, e Deus formando, pegando barro, formando seu nariz. Uma vez eu vi um antropólogo falando que por mais que o ser humano, o homem, possa ter alguma deficiência física, ele continua sendo a máquina mais perfeita criada. Não existe nada mais perfeito que o ser humano. Amém? Vocês têm esse entendimento? Nada é mais perfeito que o ser humano, porque quem criou não foi uma máquina, não foi um outro ser humano, foi o próprio Criador de todas as coisas. Tudo que nós vemos e enxergamos foi criado por Ele. Colossenses vai dizer que todas as coisas subsistem a Ele. A plenitude de tudo está sobre Cristo. Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem Romanos 8, 32. Romanos 8, 15. Deixa eu ver aqui, meu irmão, que eu estou na cabeça esse texto. Romanos 8, 12. Glória a Deus. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andares uma vez atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Amém? Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, conosco, Senhor, nesse momento. Que a Tua palavra, Senhor, que está sendo lida, que tudo que for falado não seja da minha boca, Senhor, mas da Sua boca. Que eu possa ser um vaso, Senhor, nas Suas mãos. E que todos os corações aqui, Senhor, que estão abertos, ou alguns que ainda estão fechados, possam se abrir, Senhor. E faça o que o Senhor quer fazer e não o que nós queremos fazer, Senhor. Amém, meus irmãos? Nós hoje vivemos numa sociedade onde a figura masculina, ela tem sido quebrada. Nós vemos às vezes muitas novelas, filmes e séries, e sempre vemos a figura masculina o quê? Deturpada. O pai que é o que bate nos filhos, é o pai que trai a esposa, é o pai que está envolvido com corrupção. Às vezes a gente vê realmente a figura feminina, mas a figura masculina, ela está sendo batida e quebrada pela sociedade, porque essa é a agenda de Satanás, meus irmãos. Nós temos que entender que da mesma forma que nós temos uma agenda e Jesus tem a agenda dele, que um dia ele vai voltar, Satanás, ele já sabe que está derrotado. Tenha esse entendimento, Satanás está derrotado. E qual é o papel dele? Que ele levar o máximo de pessoas com ele. Porque ele já sabe o destino. Mas da mesma forma que ele sabe o destino dele, ele quer levar o máximo de pessoas. Não sei se alguém já viu, esses dias eu vi tipo um congresso, né, do pessoal LGBT e eles estavam falando, nós temos que acabar com a família. E isso num congresso, as pessoas apoiando aquilo, nós temos que acabar com a família. Acabou com esse negócio de família tradicional, de papai, mamãe, filho. Nós temos que acabar com isso.
E o tempo todo você vê, mais uma vez, novela, filmes querendo acabar com essa figura masculina. E como que Deus se apresenta como a gente? Ele se apresenta como uma figura feminina? Não, meus irmãos. É figura masculina. Figura paterna. E aí, no nosso entendimento e tudo que a gente faz, e o que as mulheres aí feministas dizem, né? Homem nenhum que presta. E aí a criança ouve, cresce ouvindo isso, homem nenhum presta, homem nenhum presta. E aí, para melhorar, o que acontece com uma mulher? Ela começa um relacionamento, se depara com um homem que realmente não presta, e aí ela cria já aquela imagem, homem não presta. E ela transfere para tudo aquilo, toda figura masculina e toda figura de um homem, ela transfere aquilo. Ou aquela mulher, vamos conjecturar uma história. Uma criança, ela cresce com o abandono do pai, ela já cresce sem a figura masculina. E a mãe é aquela mãe que acaba sendo pai e cria a família ali na rédea e consegue dar uma boa educação. E num certo momento ela começa a crescer, conhece um rapaz, esse rapaz vacila com ela. Vamos botar, traiu essa adolescente já. E ela ainda não conhece Jesus, não conhece o reino de Deus. E ela vem no culto e ela escuta o pastor falando, Deus é seu pai. Qual o entendimento que ela vai ter sobre isso? Meu pai? Homem? Homem nenhum presta. E é isso que Satanás tem feito. Ele tem acabado com a figura masculina. Porque ele sabe que quando nós reconhecemos quem Deus é e a paternidade dele, nós sabemos que tudo à nossa volta se torna diferente, amém? Quantos estão comigo? Glória a Deus. Então, meus irmãos, agora eu quero desmistificar uma coisa para vocês. Eu acredito que todos aqui já tiveram alguma figura masculina deturpada, amém? Todo mundo, alguém já teve um professor safado, alguém já teve alguém que às vezes, um patrão não tão legal, alguém talvez não tenha tido uma... Glória a Deus, Breno, bom que você está de pé. Ó Deus falando aí. Então, meus irmãos, alguém, em algum momento da sua vida, você teve uma figura masculina que não foi legal. Mas eu quero te dizer que o Pai Celestial, o nosso Pai, aquele a quem a gente serve, Ele é a figura perfeita do que é ser um pai. Amém? Ele é tão perfeito que às vezes a gente vê algo acontecendo na nossa vida, a gente não sabe o porquê nesse momento. Mas logo lá na frente a gente entende o que Ele está fazendo. E às vezes você não entende, mas um dia você lá no céu, quando tiver ali aquele bate-papo com o Pai, você vai falar, ó, lembra disso aqui? Não aconteceu por conta disso. Lembra disso aqui? Não aconteceu por causa disso. E às vezes Ele faz questão de mostrar, ó, lembra disso aqui? Não aconteceu para você estar aqui nesse lugar agora. Amém? Obrigado, tia. Água. A Antonella quer água também, ó. Glória a Deus. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento e no Novo, no Antigo Testamento, a figura de pai foi citada apenas 14 vezes. E no Novo Testamento, pai foi citado 235 vezes. Eu fiz essa pesquisa e fiquei assustado, porque realmente no Antigo Testamento a figura de pai não existia. De Deus como pai, amém? Não existia essa figura de Deus como pai. Era apenas Deus como criador. Quando citava Deus como um pai, era na figura de criador. E quando a gente pensa em criador, a gente pensa em algo longe. Por exemplo, o cara que criou o iPhone, Steve Jobs, pô, um cara distante que eu nunca vou conhecer, ele já faleceu. A figura de criador é sempre algo distante. E a partir de Jesus, quando ele pisou na terra, na oração do Pai Nosso, como é que ele começa? Pai Nosso. E meus irmãos, aquilo era um escândalo para os fariseus e saduceus. Como que um homem vai chamar o Deus de Pai?
E é isso que deixava eles irritados. Como que que um homem vai chamar Deus de pai? Ele se declara filho de Deus. Sendo que eles próprios sabiam que o Messias viria e que ele era o quê? O Filho de Deus. Eles sabiam que o Messias era o Filho de Deus. E aquilo criava um choque. Como que um homem pode chamar Deus de pai? Porque, meus irmãos, a figura de pai para os judeus é algo muito precioso. O pai para os judeus é algo muito presente. Tanto é que provavelmente José, meus irmãos, eles morreram quando Jesus ainda era novo. Porque depois dos 13 anos não se fala mais de José. Mas eu tenho certeza que José foi o melhor pai que... Meu Deus do céu. Porque para criar o Jesus, todo mundo pensa assim, ele era o próprio Deus, ele se criaria sozinho. Não, ele teve educação, meus irmãos. Por mais que ele soubesse de tudo, ele foi criado por um pai e a mãe Maria. Amém? Então fique com isso aí. Deus, primeiramente, a imagem que você criou masculina, tire isso da sua cabeça. Amém? Coloque a imagem de Deus, o Criador, aquele cara que está próximo de você, aquele que criou todas as coisas, mas Ele, através do Espírito Santo, Ele habita no seu coração. Olha que loucura, o próprio Deus, Ele habita no seu coração. Isso é incrível, meus irmãos. E vamos agora contar a história que todo mundo já sabe, mas eu quero reforçar essa história, que está em Lucas 15, que é a parábola do filho perdido, amém? E eu lendo essa palavra e relendo várias vezes, eu já vi algumas pessoas pregarem que essa parábola não é do filho pródigo, e sim do amor de um pai. Até porque esses títulos, quem dá foram homens, amém? Isso não foi a Bíblia, não foi Deus que inspirou nessa questão, e sim foram títulos para nos dar uma instrução. Porque antes a Bíblia também não tinha capítulo, era tudo textos, mas tiveram essas divisões, então a gente faz a nossa interpretação, ó. Na minha Bíblia aqui, por exemplo, está a parábola do filho perdido, e todo mundo sabe a história, mas eu quero contar de uma forma diferente para vocês. Existia uma família ali, onde tinha um pai e os 2 filhos, e isso é muito interessante, que não fala sobre a mãe. Então todas as atenções que Jesus queria contar nessa parábola, ela estava voltada ao quê? Para o pai. Você não vê citando sobre a mãe nessa história. Então nós entendemos que Jesus queria voltar todas as atenções para o pai e o filho. Essa relação de paternidade. Não só o filho, mas os filhos, que eram 2. E todos os nossos focos, e quando eu cresci e pequeno na escola dominical, e nas histórias que a gente contava, a história ficava focada o quê? No filho que ia embora, largava. Ele falava, pai, me dá toda a minha herança, que eu quero curtir a vida. E ele foi curtir a vida. E curtiu tudo que ele podia curtir. E chegou um momento que o que acontece, quando você não tem um planejamento, acaba o dinheiro. E acabou o dinheiro e ele foi comer lavagem de porco. Imagina, lavagem de porco, geralmente é comida que ninguém quer. E a Bíblia diz, e ele caindo em si, lembrou que, nossa, os empregados do meu pai, os servos do meu pai, os escravos do meu pai, comem muito melhor, vou para a casa do meu pai, porque lá eu vou comer bem, pelo menos. Eu sei que eu não vou ser reconhecido mais como filho, mas eu vou comer bem. E aí ele fez o quê? Voltou para casa. E aí chegou o pai, muito apaixonado, e essa figura do pai, meus irmãos, é a figura de Deus, amém? Essa história, Jesus, ele não estava contando sobre algo que ele viu, ele estava contando sobre o próprio Deus e o relacionamento de nós como... E às vezes você que está aqui nessa manhã, você pode estar na figura desses 2 filhos. O filho que foi e o filho que ficou. Então pega isso aí e fica pensando nisso. Às vezes você está nessa posição. Eu não digo na totalidade, mas é alguma coisa na sua vida. Tem esse entendimento. Às vezes você acha que, não, eu estou bem, estou buscando a Deus, mas às vezes alguma área da sua vida você está como um filho que está fugindo de vez em quando, ou você está como um filho que às vezes está dentro de casa, mas não conhece o pai de fato. E aí quando ele volta,
O pai grita: meu Deus, meu filho voltou. E ele fala: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E na mesma hora o pai pega a melhor roupa, bota um anel no dedo, mata um novilho, vamos comer, vamos festejar, porque o meu filho que estava perdido, ele voltou. E algumas pessoas falam: meu filho que estava morto, ele voltou. E a Bíblia diz que o outro filho estava trabalhando, e aí quando viu aquela festa toda, ele falou lá, sempre tem aquela rádio fofoca: o que está acontecendo? Está maior movimento lá. Ah, o seu irmão voltou. E é interessante que, se vocês lerem os detalhezinhos, né? Quando aquele filho que estava chateado, né? Porque o pai fez uma festa, ele fala: aquele filho seu, ele não fala meu irmão. Aquele filho seu aí, ó, foi para a gandaia, gastou dinheiro com prostitutas, e agora você recebe, eu estou aqui sempre com você, e você nunca matou um novilho por minha causa. Meus irmãos, você vê que a deficiência dos dois filhos era a mesma. A única diferença é que um estava mais longe fisicamente, mas de coração os dois filhos estavam muito longe do que Deus queria. Os dois filhos estavam muito longe. E se vocês verem com mais detalhes, os dois filhos, eles queriam o que o pai tinha, e não o que o pai era. Eles dois estavam focados no que o pai tinha. Um que estava focado no dinheiro, na herança, e mesmo assim, quando ele voltou, ele não estava preocupado com o pai, não. Ele estava preocupado o quê? Com a barriga dele. E o outro filho, a mesma coisa, estava preocupado: porque você nunca matou um novilho para mim, você nunca matou um boi para mim. Meu Deus do céu! Mas, irmãos, você não é diferente deles. Às vezes no nosso dia a dia, você reclama porque Deus não te deu algo que você queria tanto. E aí você só fica satisfeito quando Ele te dá. E às vezes você só busca o Senhor porque você quer algo dEle. Eu vivi um pouco dessa experiência nos últimos dias. Eu vi que eu precisava estar mais próximo de Deus. Como vocês sabem, eu estava doente. E eu vi que eu nunca busquei tanto a Deus como antes, por causa de uma coisa que eu precisava. Mas eu tenho que ter a mesma busca por Ele, não pelas coisas que Ele pode me dar. Lembra que o Patrick falou, o pastor Patrick, ele falou que se você quer desfrutar da abundância de Deus, você tem que abrir mão dela. Então, meus irmãos, Deus, Ele quer ter uma intimidade com você, independente do que você está pensando em ter nele. Existe esse evangelho, a gente sabe que é pregado, que as pessoas vêm aqui para receber algo, e vou te falar, a multidão ela vai vir aqui querendo receber cura, milagres, e isso é uma estratégia, porque Ele pode dar, mas a partir do momento que você já recebeu, você já tem o entendimento, acabou essa fase, você não tem que vir mais para a igreja querendo algo. Você tem que vir para este lugar, para buscar mais algo de Deus para dar para os outros. Agora esse relacionamento tem que ser trocado. Deus não quer que você tenha um relacionamento com Ele apenas para usufruir essa troca. Amém. Ele quer algo próximo de você. Ele quer que você escute o que Ele quer e você corresponder. Acabou essa relação de você pede e recebe, pede e recebe. Ele agora quer pedir e você dá para alguém, amém? Glória a Deus. É esse o relacionamento que Deus quer ter com você. E agora o que muita gente fala aí, você pega funkeiro, vejo muita gente na mídia falando: eu sou filho de Deus. E muita gente que está aí no mundão fala: o que? Eu sou filho de Deus. Agora eu te pergunto, eles são filhos de Deus? Meu irmão, não são filhos de Deus. Isso é falado e a Bíblia ela não mente. Vamos ler, eu já acabei de ler, e vamos à resposta que eu li, e é isso que aconteceu no domingo passado, né? Foi a primeira palavra de Deus que Deus deu para mim. No versículo
14 de Romanos 8 diz assim, que eu já li ainda agora: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E agora eu te pergunto, todos são filhos de Deus? Não são. Só quem é o quê? Guiado pelo Espírito. E aí eu te pergunto, meus irmãos, você é filho de Deus? O que tem guiado as suas atitudes? É a sua carne ou é o Espírito de Deus que tem te guiado? Vou te falar, como eu te falei, às vezes a nossa vida não está naquela totalidade, 100%. E às vezes, em algum momento a carne tem guiado você, alguma atitude sua. Meu pai fala muito aqui sobre trânsito, né? Que às vezes ele fica, e ali no momento que você explode no trânsito, você está sendo guiado pela carne. Minha sogra até zoou que eu gosto de buzinar muito. Eu buzino mesmo. É bom que extravasa ali, a carne fala um pouquinho, mas já acabou ali, buzinou, extravasou, vamos para a próxima. Até para a galera dar um alerta. Mas nós temos que ser guiados pelo Espírito. Se você não é guiado pelo Espírito, você não é filho de Deus. E isso é muito duro de ouvir, meus irmãos. Porque a gente cresce, você é filho de Deus, você é filho de Deus, mas você não é se você não é guiado pelo Espírito. Eu gostaria de fazer algo aqui. Fique em oração, irmão. Lá em 1 João, não vou abrir não, lá em 1 João, fala sobre: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado junto ao Pai, amém? E esse advogado é Jesus. Mas aqueles que são filhos de Deus, são aqueles que obedecem os meus mandamentos. E mais uma vez a Bíblia diz: aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que obedecem os meus mandamentos, esses são o quê? Filhos de Deus. Então agora, quando eu estava falando sobre paternidade, santidade, não tem como você ser santo se você não entender quem é Deus de fato, e se Deus é teu Pai de fato. Até porque você, para ser figura de filho, você tem que entender quem Ele é. E quando você entende quem Ele é, você vive por quê? Pelo Espírito, não pela carne. Você não tem atitudes mais pecaminosas, você tem atitudes que são direcionadas por Ele. Aí sim você é filho de Deus. Aí sim você pode desfrutar da paternidade dEle. Aí sim você pode desfrutar de tudo que Ele tem para te dar. E o mais incrível, quando você é guiado pelo Espírito, você não pede segundo a sua carne, segundo os seus desejos. Você pede segundo o que Ele quer e o que o Espírito quer. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica com o meu espírito para dizer que eu sou filho de Deus. Então o Espírito Santo é a conexão para você entender quem você é no Pai. E aí você é filho de Deus. Quantos estão entendendo isso? Amém? Não há possibilidade de você dizer que você é filho de Deus se você não segue os princípios da palavra. E eu quero nessa manhã, gostaria que o pessoal que estivesse aqui viesse para cá, amém? Vocês podem vir para cá, por gentileza? Podem ficar sentados. Se você nessa manhã está nessa posição em alguma área da sua vida, que você fala: eu estou sendo aquele filho que tem pedido só o que o Pai pode dar. Feche seus olhos nesse momento. Deus, Ele vai transformar o seu coração nessa manhã. Todas as áreas da sua vida que tem buscado o que Deus pode te dar, e somente as mãos dEle, a partir de hoje, nessa manhã, dia 12, Deus estará trocando agora sua forma de pensar, o seu entendimento. Tem pessoas aqui que existem problemas e pendências
aqui na terra, até porque o nosso relacionamento aqui é na horizontal, e para você ter um relacionamento na vertical com o Pai, você precisa resolver todos os seus problemas aqui, amém? Se Deus agora, nesse momento, está tocando no seu coração que você precisa resolver alguma pendência com alguém, meus irmãos, não tem como você desfrutar da paternidade do Pai, não tem como você desfrutar e dizer que é filho de Deus, se você está igual aquele filho que falou, aquele seu filho, não, ele é seu irmão, e as pessoas que estão à sua volta, resolva todos os problemas. Se você quer desfrutar com a paternidade, se você quer desfrutar das bênçãos de Deus, resolva todas as suas pendências, e Deus está tocando no seu coração agora nessa manhã, e ore por essa pessoa, e peça a Deus, Deus, eu não vou procurar, me dê uma oportunidade para resolver isso. Espírito Santo de Deus, faz o que nenhum homem pode fazer, abre o coração agora dessa pessoa, e quebra todas as mazelas, Senhor, todo o mal, Senhor, que tem entrado e está querendo, Senhor, criar uma barreira, para que ele não possa ter essa proximidade com a paternidade de Deus, Senhor. Faça assim, Senhor, como a Tua palavra diz, Jesus, que o Espírito do Senhor venha se comunicar com o Espírito dessa pessoa, Pai. Que o Espírito do Senhor venha se comunicar com os corações nessa manhã. Venha transformar, Senhor, esses corações de pedra, Senhor, em corações de carne. Que o Espírito de Deus seja real neste lugar. E venha transformar cada coração, Senhor. Meus irmãos, orem uns pelos outros, amém? Deus quer usar a sua boca nesse momento. Obrigado por esses 3 dias que o Senhor falou com a gente. Que o Senhor continue falando, Senhor. Meus irmãos, eu gostaria que vocês... É muito bom a presença do Espírito Santo. E quando eu estava ontem à noite pensando sobre isso tudo, eu queria que isso acontecesse. Que não é o que eu posso fazer, é o Espírito Santo de Deus, amém? Só que mais do que isso, eu falei para Deus, Deus, se ninguém soltar uma lágrima, mas se a partir de segunda-feira todo mundo mudar de atitude, é isso que eu quero, Senhor. Que o que mais importa não é o hoje, não é somente o desfrutar da presença, mas sim o amanhã. Como você vai corresponder a tudo que aconteceu nesses 3 dias, amém? Tudo que aconteceu na festa dos tabernáculos. E é muito bom porque Deus nos alimenta com tudo. Ontem o pastor Eduardo, ele falou que quando você queima e oferece sacrifício, queimou, virou cinza, tira aquela cinza e queima de novo. Então hoje a gente fumegou e acendeu essa chama. Amanhã você vai tirar a cinza de hoje e amanhã você vai acender a chama de novo. E todos os dias você vai oferecer ao Senhor uma chama nova. Assim como você come, como você tem suas necessidades. Faça isso todos os dias. Levante o altar de adoração e queime para o Senhor. Queime para o Senhor todos os dias. Você não precisa de um culto, você não precisa vir aqui neste lugar, você pode queimar na sua casa. Assim como o Patrick falou que vocês precisam. Vocês querem desfrutar da abundância, abra mão dela, abre mão de tudo. Olhe somente para Jesus, autor consumador da nossa fé. Que você possa ser uma chama, assim como o pastor Eduardo falou, viva, e que venha queimar todos os dias. E que você entenda que para você ser filho de Deus, você tem que se comunicar com Ele e ter uma vida de santidade, guiado pelo Espírito e não pela carne. Então a partir de amanhã, que você seja diferente, amém? Você vai ser diferente. As suas atitudes não vão ser voltadas para o que você quer, pelo que a sua carne quer,
você não é escravo da carne. Nós somos livres. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, seremos o quê? Então que tudo que aconteceu nesses dias, a palavra de Deus venha tocar o seu coração e você venha queimar todos os dias, queime até a volta de Jesus. Nós precisamos queimar todos os dias até a volta dele. Não busque o Senhor só quando você precisar de algo, amém? Busque o coração dele. Ele tem tanta coisa para falar com você. Glórias ao Senhor Jesus. Não dá nem vontade de ir embora, né, meus irmãos? Esquecemos o calor, esquecemos tudo, porque a presença do nosso Pai é maravilhosa. Eu não vou terminar, até porque a gente nunca termina o culto, amém? Ele continua em nossas casas. Assim que você se sentir, pode tomar o seu lugar. Que Deus possa abençoar a sua entrada e a sua saída. Que Deus possa te levar na sua santa proteção. Que o Espírito Santo venha te conduzir, que mais tarde você esteja aqui continuando o culto, queimando mais uma brasa, queimando mais para o Senhor. É com você, Jesus. Muito obrigado.